Para a gente retomar agora, nós vamos entrar no painel Preconceito Eu. Por isso eu convido a nossa fundadora, Daniela Plesnik, para que se coloque no palco, com as nossas convidadas, Renata Franco e Regina Madalosso. Por favor. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui e falar que esse painel aqui, para mim, ele é muito caro no meu coração, que é uma palavra que eu aprendi. Na verdade, eu descobri esse termo, eu escutei pela primeira vez ano passado, o termo vieses inconscientes, como termo mesmo, ou unconscious bias, que o Rodney falou agora de manhã na palestra, num congresso que eu vi as meninas falando ano passado, e eu entendi isso como uma provocação. A Adriana Carvalho, que palestrou um pouco antes, falou uma frase que, para mim, ela resume um pouco do que é os vieses inconscientes. E é uma provocação. Você não é racional da maneira que você pensa que você é. Então, algumas já tentaram fazer um spoiler, a Raquel fez spoiler, dizendo que basta ter cérebro para ter preconceito. E a gente vai tratar um pouquinho disso hoje. Vai ser distribuído para vocês agora um papel branco. Eu peço, ele está dobrado, e eu peço que vocês não desdobrem até a Regina pedir isso para vocês. Então, recebam o papel, respeitem, ele está dobradinho, guardem com vocês, peguem já uma caneta que vai ser necessário, mas não abram, tá? É uma dinâmica. Então, na verdade, assim, a partir do momento que nós descobrimos que nós somos preconceituosos, porque nós somos, apesar de sermos pessoas, como diz a Ana Carolina, nós estudamos, mas não significa que nós temos consciência exatamente do nosso preconceito. E a partir do momento que nós temos essa consciência, e como a Regina já vi falar, precisa de muita paciência para trabalhar com esse preconceito que a gente nega que a gente tem, mas que a gente tem. E eu acho que somente com essa consciência, com a paciência, que a gente vai poder, de fato, de uma maneira profunda, quebrar essas barreiras e realmente atuar de uma maneira que a diversidade realmente necessita. Para atuar com diversidade, a gente precisa quebrar isso. Então, eu vou apresentar para vocês a Regina. Regina, é um prazer te ter aqui. A Regina, ela é gaúcha, de Erechim. Ela iniciou a faculdade de Economia na URGS. Ela terminou na PUC do Rio. Ela voltou para Porto Alegre para fazer seu mestrado em Economia na URGS. Daqui, ela foi para os Estados Unidos, onde ela cursou o PhD em Economia na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. Ela retornou para o Brasil e se estabeleceu em São Paulo. Desde 2002, ela trabalha no INSPER, onde é professora associada e coordenadora do mestrado profissional em Economia. A sua pesquisa tem como temas Economia do Trabalho, Economia Feminista e Econometria. Ela faz palestras e presta consultoria às empresas na área de diversidade de gênero. A Regina é casada, tem uma filha e ela é gremista. Obrigada. Metade da sala deve ter concordado, metade não, mas tudo bem. Antes de eu começar a falar qualquer coisa, boa tarde. É um prazer para mim estar em Porto Alegre. Quando eu estava chegando com a Renata disse assim, como é que você se sente chegando aqui? Eu falei, parece que eu estou chegando em casa. Eu não nasci em Porto Alegre, mas Porto Alegre, para mim, é minha casa. E eu acho que eu não tenho mais sotaque nenhum. E quando eu venho para cá, eu reforço o meu sotaque, eu volto para lá e as pessoas dizem, nossa, mas você é gaúcha. Então, para mim, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Antes de eu começar a minha palestra, esse papel que a gente distribuiu, o que a gente gostaria? Que vocês não abrissem e vocês imaginassem uma hora que vocês têm algum tipo de dificuldade, você está com algum tipo de problema. Quem poderia te ajudar? A gente chama isso de um círculo de confiança.
Só não vale colocar parente, tá? Marido ou esposa não vale, pai, mãe, irmãos também não vale, parente não vale. E a gente deu um espaço de 10 pessoas que vocês podem escolher. A gente já chegou à conclusão que 10 é muito. Assim, quem você pode contar com muita confiança, 10 é muito. Se você conseguir 4 ou 5, já está ótimo. Vamos fazer 1 minuto para isso, senão eu perco muito tempo aqui. Todo mundo tem um papel? Acho que sim. Já está valendo. Então, ainda com um tempinho, para quem não conseguiu se lembrar de alguém durante a minha fala, pode colocar. Antes de eu começar a falar, eu queria passar um vídeo para vocês, que talvez já seja conhecido de muitas pessoas, mas para aquelas que ainda não conhecem, ele é super importante porque eu vou falar. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Né? Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ele está limpando a casa dela, está limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpa da casa? É empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime.
Então, com isso, a gente sai de um vídeo que mostra muito viés, que a gente não percebe, não é intencional, e entra para o que são os vieses inconscientes. Então, só para a gente ter um pouquinho de teoria, eu sou economista, eu não sou neurologista, mas eu entendi um pouco como isso funciona. Nós temos duas áreas funcionando dentro do nosso cérebro. Uma área, que é o que a gente chama de racional, que funciona de uma forma bastante lenta, até para a gente conseguir chegar a alguma conclusão. E uma outra área, aqui no fundo, que ela é rápida. E ela é super necessária. Imagina um piloto de avião com um avião em pane. Ele vai conseguir fazer todos os cheques racionais ou vai chegar uma hora que ele tem que tomar uma decisão por impulso? Possivelmente ele vai tomar uma decisão por impulso. E aí é bom que essa área haja muito rápido para não ter um acidente. Agora, se eu estou contratando uma pessoa, se eu estou avaliando uma pessoa, eu não deveria achar que essa área deve funcionar mais rápido. Por quê? Porque eu quero realmente avaliar as características das pessoas. Entretanto, existem diversos experimentos e diversos estudos, e tem um que eu adoro. É sobre candidatos a um exame, a um curso, como se fosse uma especialização na medicina, numa universidade nos Estados Unidos, onde as pessoas são entrevistadas. E depois de anos de entrevista, os pesquisadores pegaram o resultado das entrevistas, controlaram pela formação das pessoas que foram entrevistadas, controlaram pelas notas que eles tinham na faculdade e controlaram por um outro detalhe: se no dia da entrevista estava chovendo. E aí, quando eles foram olhar a nota, a média das pessoas que fizeram entrevista em dia de chuva era mais baixa, controlando por tudo, do que a média das pessoas que foram entrevistadas em dias de não chuva. Agora, o que chuva tem a ver com a capacidade da pessoa ir bem no curso e ser um bom profissional? Acontece que as pessoas não sabem e elas não se dão conta que no dia de chuva talvez elas fiquem um pouco mais chatas, ou elas impliquem mais, ou elas estejam, sei lá, você chegou molhado no dia de fazer a entrevista, você passou, não esperava que ia chover, não estacionou num lugar perto, e aí você transmite isso para outra pessoa, porque a parte rápida do teu cérebro toma conta e toma a decisão por você. Só que, como pessoas, o que a gente faz? A gente acha que a parte é racional. Então, a gente tem desculpas. Não é que a pessoa não seja boa, não, de forma alguma. É que eu tenho outra coisa para explicar. Não é que essa mulher não seja uma pessoa inteligente. Ela é inteligente. Mas, e aí no mas eu coloco todo o meu preconceito sem saber que eu estou colocando. Isso são os vieses inconscientes. Normalmente, a gente fala de 5 tipos principais de vieses, mas como a gente tem pouco tempo, nós 3 selecionamos 3 vieses que a gente vai falar e que possivelmente são os vieses que mais afetam a gente no trabalho. Se vocês quiserem conhecer mais sobre os vieses, tem um guia que está no site da PwC, está no site da ONU Mulheres, está no site do INSPER e no site do Movimento 360, porque esse guia foi feito em conjunto, nós 4 escrevemos o guia. Então, quem quiser mais informações, por favor, vai ter nesse guia. Eu vou começar com um viés que é simples e que afeta todo mundo. É o viés de afinidade. O viés de afinidade é aquele que faz que a gente goste mais de pessoas parecidas com a gente. Não é à toa que eu pedi para ser apresentada como gremista. A hora que eu sou gremista, parte das pessoas que estão sentadas aqui tem uma afinidade comigo, a gente torce para o mesmo time. Ah, Regina, mas você arriscou, porque você está pegando uma parte que odeia gremista. É verdade, eu estou. Com essa, eu vou contar que eu tenho algum outro tipo de afinidade. Que as pessoas gostem da cor do cabelo, que elas digam, nossa, ela é gaúcha, olha só que legal. E aí a gente cria algum tipo de afinidade. Isso funciona bem quando a gente consegue mexer para que as pessoas tenham alguma afinidade. Mas imagina uma mulher que está se candidatando para um escritório onde só tem homens entrevistando. Como ela cria essa afinidade?
E como os entrevistadores conseguem baixar a guarda para ver que, mesmo sem afinidade com ela, ela pode ser uma pessoa extremamente importante para o escritório. Como eu faço para isso funcionar de forma que o meu julgamento seja sobre a profissional que eu estou avaliando e não simplesmente uma pessoa que é completamente diferente de mim? Então, o viés de afinidade, ele é extremamente sutil e ele funciona o tempo inteiro. Até mesmo quando a gente estava ali no café, possivelmente nós trocamos cartões com pessoas mais parecidas com a gente. Alguma afinidade a gente encontra. E é natural que seja assim, só que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente viesa demais o grupo ao nosso redor. Um segundo viés importante é o viés confirmatório. Esse é um pouco mais sofisticado, tá? Porque esse não é algo totalmente de fora. O confirmatório é quando eu busco uma confirmação daquilo que eu já sabia antes de testar. E aqui ergue a mão quem nunca fez isso. Você já tinha conclusão quando você foi buscar a resposta do problema e quando você encontrou, olha só, era exatamente o que eu esperava. Então, pessoas que, por exemplo, acham que as mulheres, depois de terem filhos, elas se dedicam menos para o trabalho, elas encontram mulheres assim, e elas usam ela como exemplo. Ela pode ser uma, mas ela vai ser usada como exemplo. E a gente faz isso em tudo, tá? Eu brinco que eu tinha um viés inconsciente que agora é consciente. Eu não gosto de motoristas de carros velhos. A minha impressão é que eles dirigem mal. E o que acontece? Eu sigo eles até a hora que eles fazem alguma coisa errada. E eu digo, viu? Eu falei, ia fazer alguma bobagem. Mas é porque eu fiquei seguindo. Os outros que fizeram bobagem de carro novo, eu nem olhei. Eu olho para aquilo que me chama atenção. Nesse viés confirmatório, tem um estudo bem legal, porque dizem que mulheres não são tão boas em matemática quanto os homens. E já se demonstrou que não tem nada a ver. Cognitivamente, mulheres e homens têm a mesma propensão para matemática. Mas aí, para eu testar se as mulheres são ou não discriminadas em empregos que usam matemática, eles fizeram um experimento, a gente replicou também no INSPER, mas ainda não está publicado. E o experimento era o seguinte: você fazia 3 fases. Você selecionava você selecionava um grupo de pessoas que faziam um teste de matemática, era soma de 4 números de 2 dígitos, 24 mais 38 mais 58 mais 12, tá? E aí você corrigia, durante 4 minutos eles faziam contas, você corrigia quantas dessas operações a pessoa tinha acertado. Em média, homens e mulheres resolvem exatamente o mesmo número de operações corretas em 4 minutos. Você pegava daquele grupo 2 pessoas, um homem e uma mulher, para ter um experimento certo. Às vezes eles chamavam duplas de homens e duplas de mulheres, mas eles descartaram esses dados. O que eles usaram é só a dupla que tinha um homem e uma mulher. E eles escolhiam uma pessoa que ia ser a pessoa que ia contratar. E diziam para o contratante, você ganha mais dinheiro, porque eles pagam em dinheiro para participar em experimento, se você contratar um desses 2 que vai acertar mais operações matemáticas nos próximos 4 minutos. Então, o objetivo dessa pessoa que estava contratando era escolher quem respondia mais questões em 4 minutos. O objetivo dos contratados era responder o máximo possível, porque era quanto eles iam ganhar de dinheiro, independente do quanto o outro respondesse. Então, o experimento estava alinhado. Numa primeira fase, o contratante só sabia se era um homem ou se era uma mulher. Só via as pessoas. Numa segunda fase, ele sabia se era um homem e se era uma mulher, e tinha tempo deste homem e desta mulher tentarem dizer quanto eles iam acertar nos próximos 4 minutos. E na última fase, acontecia tudo. Sabia se era homem ou mulher, sabia quanto eles achavam que iam acertar e sabia o resultado dos últimos 4 minutos. Era informação completa. Então, vamos lá. Primeira fase. Eu só tenho um homem e uma mulher na minha frente, eu preciso contratar aquele que vai preencher mais operações matemáticas. Na média, é igual. Então, supostamente, eu espero 50% de contratação de mulheres. Mas
eu consigo 33,9% de contratação de mulheres. Então, não deu certo. Bom, vamos tentar a segunda fase, que é quando eles tentam convencer o contratante. Quantos de vocês acham que esse número aumentou na próxima fase? Pode erguer a mão. Desculpa frustrar, não aumentou. E aqui é interessante que muitas vezes não aumenta, porque por construção social, não é por nada neurológico, as mulheres muitas vezes não conseguem dizer o que elas vão fazer. Sabe o que foi falado aqui na frente sobre síndrome do impostor? A gente acha que uma hora vão descobrir e vai ser exatamente naquele minuto. Então, a gente não se vende bem quanto poderia. Isso é o fator mais importante no experimento que a gente fez no INSPER. É quando despenca a contratação de mulheres, é quando elas precisam se vender. E a última fase, eu sei de tudo. Então, eu sei a nota, eu sei quanto eles disseram que vão fazer. Eu deveria agora chegar nos 50%. E eu melhoro, mas eu fico em 43%. O que aconteceu aqui? De início, sem as pessoas revelarem, elas não acham que as mulheres, na média, são tão boas em matemática quanto os homens. E elas procuram dados que confirmem para elas que isso é verdade. Mulheres não são tão boas quanto os homens em matemática, e é assim que eu vou fazer minha contratação. Mas, em pelo menos 7 pontos percentuais, eu tenho uma contratação errada. Porque eu contratei um homem que, na média, é pior do que uma mulher para fazer exatamente o mesmo serviço. E o último viés que eu queria falar para vocês, e que não é o último que existe, mas que ele é muito importante, é o viés de grupo. O viés de grupo já foi testado diversas vezes, e ele é o seguinte: você tem uma sala com 15 pessoas, você pede para uma pessoa se retirar da sala, e você combina com os outros 14 que, quando essa pessoa voltar, você vai perguntar quais dessas barrinhas aqui, a B ou a C, tem o mesmo tamanho da barrinha do lado esquerdo. E que todos eles vão dizer B. E aí a pessoa volta para a sala e você faz a pergunta: qual é a barrinha? Pergunta primeiro para a pessoa que entrou por último. Qual é a barrinha? A pessoa olha e diz A. Aí você pergunta para o próximo: B. Próximo: B. 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 Depois de uns 4 ou 5 falarem, a primeira pessoa que tinha acertado fala: desculpa, eu posso mudar? Eu acho que eu não olhei direito. É a B. Se fosse barrinha, né? Se o nosso problema de viés de grupo fosse escolher tamanho de barrinha. Nosso problema de viés de grupo é que a gente toma uma série de decisões e a gente tem muita dificuldade de se indispor com o grupo ou de dizer que o grupo não está certo. Quanto mais diferente eu for do grupo, então imagina uma pessoa que não tem afinidade com aquelas pessoas que estão discutindo. Uma pessoa que sabe que vai sofrer o viés confirmatório, que na hora que ela errar vão dizer: viu? Contratou uma mulher, não devia. Você acha que ela vai erguer a mão e dizer: oi, a barrinha está errada, vamos virar o barco, que o barco está indo para o lugar errado? Ela não consegue. Quanto menos diversidade eu tenho, mais difícil é eu fazer uma pessoa criar coragem de ir contra e poder defender esse ponto. E quanto mais parecidas as pessoas, mais provável é que eu tenha um viés de grupo. Assim que saem propagandas horrorosas que depois os consumidores não querem comprar produto e que as empresas perdem muito dinheiro. Por quê? Porque não teve ninguém com capacidade de erguer a mão e falar que não ia dar certo. Até deve ter visto, mas calma aí, eu não vou me indispor com o grupo. Então, pensando nisso, a gente pode tentar, de alguma forma, remediar essa situação. Ela nunca vai deixar de existir, tá? Nós vamos sempre ter um viés inconsciente. O que a gente pode é tentar domesticar esses vieses. Eu trouxe um livro, alguém me perguntou que livro era bom para ler, para vieses inconscientes. Esse livro aqui, que vai estar citado aqui embaixo, é de uma pesquisadora americana e ela faz ela conta um exemplo super legal de uma executiva que tinha viés contra pessoas que não falavam bem inglês. Mas ela não sabia que ela tinha. Ela só achava que todo mundo que não falava bem inglês era burro. Ponto. Mas ela não era um viés dela. No viés confirmatório dela, ela confirmava que eles eram burros, eles nunca davam boas ideias. Aí ela começou a receber feedback de que ela estava incorreta. E ela
pensou que talvez existia a possibilidade de ela estar incorreta. Então, a primeira coisa, ela pensou, ela foi lá, ela observou, ela viu que era verdade. Em segundo lugar, ela pensou, e ela pensou uma estratégia. A estratégia dela foi: toda vez que alguém que não fala bem inglês falar comigo, eu vou escrever o que a pessoa está falando, porque daí eu presto atenção no que ela está falando. Senão é muito fácil me desconectar, e hoje em dia com o celular eu vou para o celular e pronto, né? E ela começou a escrever. E aí ela descobriu que ela estava errada. Nem todo mundo que não fala bem inglês é burro. Ela tinha muitas ideias que ela podia seguir deles. E assim a gente pode fazer com diversos outros fatores que a gente percebe que tem um viés. O meu marido é sempre exemplo. Ele sempre me pergunta quando eu volto para casa: qual foi o exemplo ruim a meu respeito que você falou? Então hoje eu vou falar um mais ou menos, tá? Meu marido é muito distraído, muito distraído. Ele é a pessoa mais distraída que eu conheço. E ele não consegue ficar conversando com uma pessoa sobre uma coisa que não seja do interesse dele, que não seja um assunto que ele goste, por mais de 30 segundos. Se você for falar de futebol, sobre o time dele, você consegue a atenção dele pelo dia inteiro. Mas se você resolver falar com ele sobre algo que não é muito interessante para ele, é ruim. E ele hoje está num cargo de gestão, que ele tem várias pessoas abaixo dele, que vêm falar coisas para ele que ele não tem o mínimo interesse, que ele gostaria que as pessoas chegassem direto: ó, meu problema é com o custo tal. Mas antes da pessoa dizer que o problema é do custo tal, ela dá uma volta, e ele viaja. E ele me escutou dando essa palestra um dia, e ele falou que ele está usando essa técnica. Toda vez que alguém senta na frente dele, que ele vê que a pessoa vai falar de coisas que ele não está interessado, ele puxa o livrinho dele e ele começa a anotar. Aí ele diz: de vez em quando eu até me distraio, mas como eu estou anotando, chega uma hora que eu tenho que escrever de novo. Eu volto e eu vejo o que a pessoa está falando. Fantástico! Então, você precisa se dar conta que tem o viés para fazer ele funcionar. Tem esse link aqui que vocês podem fazer o teste de Harvard para verificar os vieses implícitos que todos nós temos. Você entra, não paga nada, e você preenche, tem em português, tem para viés de gênero, tem para viés de raça, tem para viés de... Nossa, tanta coisa, orientação sexual, mas tem vários de estrangeiro, tem um monte de vieses que você pode testar e te comparar com o resto da população para saber se você é muito mais viesado ou não do que o resto da população. E aí, eu estou com dificuldade de saber onde eu aponto isso aqui. Para lá? Ai, ótimo. Outra coisa importante é, quando eu estou com pessoas que já estão atentas para esse fato, é eu conseguir pontuar quando elas incorrem num viés inconsciente. Porque a gente incorre o tempo inteiro. Por exemplo, a gente não tem o viés que meninas têm letra bonita? Tem, é um viés, não é verdade, mas é um viés. A gente acha que todas as meninas têm que ter letra bonita. Eu, Regina Madaloso, professora de economia e feminista, virei para minha filha um dia, ela tem 12 anos, ela tinha 10, virei para ela e falei: cara, que letra é essa? Isso não é letra? E ela dobrou os braços assim e esperou. E aí, quando ela dobrou o braço, ela me acordou, né? Eu falei: não é letra de uma pessoa que está no 4º ano. Mas a gente tem. O que é legal? É legal alguém que possa dizer: olha, nessa tua fala, você não acha que você está com viés? A pessoa não é exatamente assim. Você está colocando ela numa caixinha que talvez não pertença a ela. E, mais do que pontuar os vieses, é eu saber que a pessoa não vai errar uma vez ou 2 vezes ou por um período de 1 mês e meio. Ela vai errar a vida inteira, porque é humano. E aí a gente vai ter que dar apoio todas as vezes que isso acontecer. Ela vai diminuir a frequência e ela vai diminuir o tipo de viés que ela está fazendo, porque chega uma hora que ela se convence. Mas não é uma coisa que magicamente todo mundo vai para casa hoje e está todo mundo desviesado. Não, vocês vão voltar viesados do jeito que vocês entraram. Vai ser exatamente igual. Só que ao longo do tempo, vocês vão começar a lembrar de coisas e vão se dar conta que estão cometendo alguns julgamentos que não necessariamente são racionais. E aí a gente consegue agir em cima. Agora, o que eu queria é que vocês abrissem o papelzinho que vocês preencheram o nome das pessoas e preenchessem as colunas ao lado desse papel. Então, vocês preenchem para cada uma das pessoas o sexo, a raça ou etnia, a idade,
orientação sexual, nível educacional, se é PCD, estado civil e qualquer outra coisa que você julguem que seja necessário para colocar do ladinho. Acho que vocês já conseguiram ter uma ideia, né? Vamos lá. Quando eu pedir para alguém levantar a mão, levanta, e se baixar, não pode mais erguer. E se nunca levantou a mão, não pode erguer de novo, tá? Levanta a mão quem tem pessoas de sexo diferente na lista. Fica com a mão levantada. Levanta a mão quem tem na lista pessoas de diferentes raças ou etnias. E baixa, quer dizer, fica de mão levantada só quem tem raças e etnias diferentes. Quem não tem, deixa a mão abaixada, tem que baixar. Quem baixou não ergue mais, tá? Agora, só fica de mão levantada quem tem na lista alguém 10 anos mais velho ou 10 anos mais novo do que a própria idade. Não pode erguer a mão de novo. Quem já baixou a mão ou não levantou, não pode erguer. Deixa a mão levantada somente quem tem diferentes orientações sexuais nessa lista. Pessoal, dá uma olhada, olhem para trás. Deixa a mão levantada somente quem tem na lista pessoas com um nível educacional abaixo ou acima do seu. Se você tem faculdade, a pessoa tem ensino médio ou ela tem uma pós-graduação. Se você tem pós-graduação, a pessoa tem que ter menos do que a faculdade. Deixa a mão levantada só quem tem ao menos um PCD na lista. Eu tenho uma mão levantada agora. Deixa a mão levantada se essas pessoas têm estado civil diferentes. Não, vocês já baixaram a mão, não pode erguer de novo. Só, você tem estado civil diferente, você que estava com a mão levantada no PCD? Uma pessoa na sala. Você tinha baixado a mão antes, não? Não? Então, há duas. Eu tenho uma sala inteira, pode baixar agora, tá? Vocês já devem estar cansadas. Eu tenho uma sala inteira de pessoas, onde eu tenho duas pessoas que têm alguma diversidade no círculo de confiança. Alguma. Por que é que a gente faz isso? Porque é muito difícil conviver com pessoas diferentes da gente. E porque hoje em dia a gente vive numa bolha total. Sabe quando você abre e diz assim, o mundo é pequeno? Eu conheci pessoa que conhece fulano de tal. Nossa, como o mundo é pequeno. O mundo não é pequeno. A gente não sabe o tamanho do mundo. Sabe quando você abre o Facebook e todos os teus amigos concordam com você? Mentira! Os que não concordam já saíram da tua timeline. Eles não vão colocar para você que eles não concordam. Você só tem opiniões parecidas com a tua. E aí o nosso viés vai se reforçando cada vez mais, porque a gente passa a acreditar que o mundo que a gente acredita é o mundo de verdade. E a gente não consegue imaginar que tem outra pessoa que vê um mundo diferente e que ele também é de verdade. Ele não deixa de ser de verdade porque ele é diferente. Então, eu já passei pra caramba do meu tempo, mas eu vou encerrar com uma frase que eu acho importante, que a diversidade é uma das coisas mais difíceis para a gente viver na sociedade. Porque, cara, viver com gente reclamando e ir do contra é difícil, tá? Mas, ao mesmo tempo, é uma das coisas mais perigosas para a gente não ter ao redor da gente. Muito obrigada. Eu falei que vocês seriam provocados. Agora a gente vai passar a palavra para a Renata. A Renata Franco é fonoaudióloga de formação pela PUC São Paulo, mas atua em gestão de pessoas há mais de 12 anos. Ela pós-graduou-se em gestão de RH na FECAP e em administração de empresas pela FGV São Paulo. Desde 2005, ela trabalha na PwC,
tendo ingressado como trainee na área de People and Change. Após 4 anos atendendo clientes, ela migrou para o RH corporativo como business partner. Há 2 anos, ela atua como gerente de diversidade e inclusão, coordenando projetos da área com atuação prioritária em gênero, vieses inconscientes e pessoas com deficiência. É também responsável pela área de gestão de talentos, liderando a estratégia de carreira e treinamento e desenvolvimento da PwC. A Renata é casada e tem 2 filhos. Obrigada, Dani. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Agora que a gente ouviu um pouquinho sobre... Deixa eu pegar o passador, né? Sobre o que são os vieses inconscientes, meu papel hoje é dividir um pouquinho com vocês o que a PwC tem feito em relação a isso. E, apesar da Dani ter me apresentado já, eu vou falar um pouquinho sobre como eu caí no tema de diversidade, caí um pouco de paraquedas há 2 anos e pouco atrás, porque a minha experiência com a diversidade vai dizer muito de como a gente definiu um pouco da estratégia de como tratar o tema dentro da PwC. Então, faz 2 anos que eu sou gerente de diversidade e inclusão e eu não conhecia nada sobre isso. E eu trabalhei 6 anos como business partner de RH, atendendo a área de consultoria tributária, então atendia o Tax na PwC e era super feliz. Saí de licença maternidade, voltei e recebi esse desafio de liderar essa prática. E foi assim, à medida que eu ia estudando e conhecendo um pouco mais e ouvindo palestras, isso foi mudando muitas coisas pessoalmente e profissionalmente para mim, né? Então, por isso que eu digo que é impossível continuar a mesma pessoa. Eu falo que trabalhar com diversidade é trabalhar a catraca para fora também, não só é um tema que não fica só dentro da empresa, da organização, mas a gente leva isso para a vida, né? Então, isso mudou a forma como eu e meu marido a gente pensa a nossa família, como a gente cria os nossos filhos em termos de estereótipo de gênero. Gostei muito das fotos das mentoradas, trouxe uma foto também para ilustrar um pouco do que eu estou falando. Essa foto do meu filho pequeno, meu Batman, brincando de boneca, está na capa da página da escola. E se talvez eu não estivesse trabalhando e estudando o tema de diversidade e inclusão, essa foto me incomodasse há um tempo atrás. E aí eu percebi o quanto que eu estava perdendo, e quantos meus filhos estavam perdendo, e quanto eu ganhei, né, de manter a mente aberta e aprender coisas diferentes, quanto que meu marido ganhou de ser livre para ser um pai, não um ajudante de mãe, né? E essa foto é super significativa para mim e para o meu marido, porque nesse dia na escola a gente estava se falando sobre o que você quer ser quando crescer, e o meu filho falou: eu quero ser pai. E aí ele estava falando que ele estava brincando de ser pai. E então a gente teria perdido um momento como esse, valorizar coisas como isso. Então eu sou muito grata pela oportunidade que a PwC me deu de trabalhar com diversidade. Eu cresci muito pessoalmente, profissionalmente, e eu entendi que dividir as nossas histórias e as nossas experiências é super importante para engajar as pessoas no tema de diversidade. Porque quando eu recebi esse desafio, eu falava, mas eu não conseguia me relacionar tanto com o tema. Falava, mas diversidade é o quê? A inclusão de pessoas com deficiência, é a questão da igualdade racial. Como que eu vou falar sobre isso, né? E não tem tudo a ver com a diversidade, todo mundo tem a ver, somos todos diversos, né? Então, um pouco de por que isso... a gente adotou essa estratégia, então, de contar as histórias dos nossos profissionais para aproximar as pessoas do conceito de diversidade. E a questão dos vieses inconscientes, eu entendo que é uma questão que tem um poder de transformação muito grande, porque ninguém vai falar, realmente, eu sou preconceituoso quando a gente está discutindo com executivos de por que eles não promovem, por exemplo, mulheres na mesma proporção que os homens, né? Então, esse é um caminho que abre espaço de discussão com a nossa liderança, mas ele não é a resposta para todas as desigualdades. A gente não pode falar, tudo bem, a desigualdade existe porque temos vieses inconscientes, né? Então, ela não é a justificativa, mas ele é um caminho para a gente transformar essa realidade. Então, como a Dani falou no começo, então meu foco de atuação são esses 3 pilares: gênero, valorização das diferenças, vieses inconscientes e pessoas com deficiência.
E a gente entendeu lá na PwC que o estudo de vieses inconscientes era importante para a gente entender o padrão de contratação, avaliação e promoção dentro da organização, né? E a gente percebeu que isso afeta diretamente a diversidade dentro da empresa, né? Então, a gente tem cargos de alta gestão normalmente preenchidos por homens, brancos e heterossexuais que replicam esse padrão, esse perfil, quando eles vão contratar, promover e avaliar as pessoas. E aí, eu vou trazer um dado de uma pesquisa dos Estados Unidos, né, que fizeram com grandes empresas, de que mais homens chamados João lideram grandes empresas nos Estados Unidos do que todas as mulheres. Veja bem. E aí, então, isso é um dado que ajuda a gente a mostrar exatamente isso, como a Regina falou agora. A gente, é muito mais fácil, a gente tem preferência para lidar com pessoas parecidas com a gente, e a gente precisa analisar melhor quando a gente está tomando alguma decisão dentro do ambiente corporativo para não perpetuar justamente essa situação. Então, em 2011, mais ou menos, a PwC se reuniu para estudar esse tema de vieses inconscientes. Formamos um comitê de diversidade, não só aqui no Brasil, mas em diversos países. E a PwC Brasil participou, então, de um piloto em que a gente contratou uma consultoria francesa chamada Diverseu, que ia ajudar a gente a estudar as principais barreiras que o Brasil tinha em relação à carreira da mulher. Então, a gente fez um levantamento de dados demográficos dos últimos 5 anos. Então, a proporção de contratação, de promoção, de avaliação de performance, de desligamentos. Mas a gente não ficou só nos dados, nós fizemos uma série de entrevistas. Entrevistamos sócios, né, os gerentes, diversos profissionais em diversas categorias, para ouvir um pouco e levantar um pouco do que eles acreditavam, porque os obstáculos que as mulheres enfrentam nas suas carreiras dentro da PwC. E vou mostrar para vocês alguns mitos que a gente descobriu e que a gente conseguiu derrubar e trabalhar dentro da firma. E a gente fez isso através dessas sessões de awareness, de conscientização. Eu vou mostrar para vocês também, a gente fez alguns IATs, são os testes de associação implícita, que a Regina falou que tem disponível na internet de Harvard. A gente fez alguns específicos para o nosso ambiente e foi realmente um turning point lá na PwC para a gente começar a falar e abrir a cabeça de muitas pessoas para o tema. O primeiro mito, então, que a gente descobriu nesse processo todo foi que muitas pessoas falavam isso. As mulheres não chegam na alta liderança porque elas deixam as empresas para ter filhos. Né? Quando elas chegam nesse ponto da maternidade, elas saem da firma. E aí, o que os dados diziam? Né? Que os homens desligam-se mais do que as mulheres, mas isso não impacta a representatividade deles na alta liderança. Então, se o motivo das mulheres não chegarem à sociedade é porque elas saem para ter filho, por que os homens que também saem por N outros motivos não impacta a evolução deles dentro da organização? O segundo fato que ajudou a gente a derrubar esse mito é que a quantidade de mulheres que saem de licença maternidade dentro do nosso público era muito baixo. Apenas 2% das nossas mulheres saíram de licença maternidade nos últimos 5 anos, quando a gente fez esse projeto. Então, isso não deveria ter esse impacto significativo. É um pouco do que a Regina falou, que o viés confirmatório. Então, eu acho que as mulheres saem para ter filhos. Então, eu pego uma série de exemplos. Realmente, temos mulheres que saem para se dedicar à maternidade, mas isso não é um fator determinante para essa desigualdade nos níveis de alta gestão. E um terceiro fato que a gente coletou, que também derruba esse mito, é que, dentre os desligamentos, apenas 3,4% eram de mulheres que tinham saído de licença maternidade. Então, os fatos não justificavam, não sustentavam essa tese que não somente os homens, mas as mulheres também que foram entrevistadas levantaram, de que as mulheres saíam por conta da maternidade. O segundo mito que a gente trabalhou para desconstruir foi esse, de que a gente não faz diferenciação por gênero. Nós somos guiados pela meritocracia exclusivamente. E aí, os nossos dados mostraram uma realidade um pouco diferente na época.
né? Então, na época, as mulheres eram menos promovidas que os homens, em algumas áreas, em todas as categorias, desde trainee até gerente sênior, e em outras áreas, em alguns níveis. Isso quer dizer que as mulheres não eram tão bem preparadas que os homens, então começou a se discutir isso, e a gente viu que também as mulheres recebiam menos avaliações outstanding, que é o nosso rating de performance mais alto na PwC, recebiam consistentemente menos que os homens. Então, esses fatos começaram a incomodar um pouco a nossa liderança, né? Então, a gente começou a fazer essa investigação e implementou diversos projetos que promovem a diversidade e inclusão, desde como políticas que promovem, a gente chama um pacote family friendly, que promovem, então, valorizam a família, né? E um deles também, voltado especificamente a vieses inconscientes, foi uma série de treinamentos, conscientização, um portal chamado Open Minds, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, esse treinamento que a gente fez com 100% da empresa começava com um pouco de conteúdo. A gente não começou falando sobre diversidade, a gente começou falando sobre vieses inconscientes. Um pouco disso que a Regina falou aqui hoje, né? Então, quanto que as nossas... o que a gente vê e o que a gente enxerga de mundo se baseia nas nossas experiências, no que a gente viu e culturalmente o que a gente aprendeu, e o quanto isso pode gerar a gente a ter um ponto de vista só, levando a gente a tomar decisões equivocadas, né? Traz também, o nosso treinamento traz depoimentos de cientistas, né, e estudiosos, falando que a gente tem a tendência de preferir pessoas que parecem com a gente, né? A gente não é intuitivo a gente lidar com a diferença, né, desde criança. E aí também neurocientistas explicando da parte inconsciente do cérebro, né, que ajuda a gente a tomar decisões de forma automática. E aí, ainda antes de entrar na questão de diversidade e inclusão, a gente fez alguns testes de percepção, como esse teste aqui, é uma versão do Stroop Test, em que aparece uma palavra, o nome de uma cor, escrito numa cor diferente, né? E quando ele está escrito na mesma cor, por exemplo, vermelho, escrito em vermelho, você tem que dizer que cor é aquela que está escrito, não ler, né? Você tem que dizer a cor. Então, por exemplo, ali a primeira que está escrito amarelo em verde, você tem que dizer verde, mas você tem a tendência de dizer amarelo porque você está lendo amarelo. Então, quando o nosso cérebro tem que lidar com informações conflitantes, né? Esse é só um pequeno exemplo entre o que você vê e o que você está lendo. Isso te aumenta a tua chance de cometer um erro, né? Então e é isso a gente também ainda só explicando o conceito por trás antes da gente entrar no mérito de quanto isso impacta a diversidade. E aí a gente começou a falar sobre quanto tempo que demora para a gente formar uma impressão de alguém, né? Aquela questão da primeira impressão é a que fica, né? Então, demora 30 segundos, os estudos dizem que demora 30 segundos para a gente formar uma opinião estável sobre alguém. Estável mais duradoura, né? Quando você conhece alguém. E 1/10 de segundo para definir se a gente gosta ou não da pessoa. Então, trata-se de um julgamento que não se baseia na experiência real. É impossível que em 1/10 de segundo, ou 30 segundos, ou 1 minuto, dê tempo da gente decidir se aquela pessoa é competente ou não é competente, se ela é confiável ou não. Então, o que está em ação nesses momentos são os nossos vieses inconscientes. É esse mecanismo cerebral que faz com que a gente tenha esses julgamentos de forma rápida. É o sistema 1 que está em ação. E aí, sim, a gente entra na questão de diversidade e inclusão, né? Na história do mundo, da humanidade, a maioria dos nossos líderes eram homens. Isso fez com que a gente começasse a associar características e qualidades de liderança aos homens, e não às mulheres, né? A gente viu no vídeo que a Adriana mostrou, é recente a entrada da mulher para votar no mercado de trabalho. Então, a gente precisa, de alguma forma, entender e desassociar isso tudo que a gente veio culturalmente, esse inconsciente coletivo que a gente criou. Então, os líderes de empresas tendem a promover pessoas similares a eles, né? Na maioria das vezes, os líderes são parte de pessoas em desvantagens. Aprendi hoje com a Adriana, não falar minoria. E aí isso acaba se refletindo, essa perpetuação.
né? E aí, então, saber sobre os vieses inconscientes não os eliminam, o treinamento termina falando isso, mas ajuda a gente a, no momento de decisão de um currículo, de avaliação ou de promoção, a gente se testar, né? Se desafiar. Será que eu estou atuando com vieses ou será que eu estou realmente tomando a decisão mais correta? E aí eu e a Ana Malvestil, que é a sócia de diversidade e inclusão da PwC, a gente começou a participar de alguns momentos importantes da empresa, então em processos seletivos, em reuniões de avaliações de performance, de potencial, justamente para pontuar com esse viés nosso de diversidade, observar e fazer algumas pontuações que fossem importantes. E eu lembro que na primeira reunião que a gente foi, nós, 2 mulheres, fomos nessa reunião então de avaliação de performance e o sócio principal olhou e falou: nossa, que surpresa, vocês aqui, o que vocês vieram fazer? E antes que a gente pudesse responder, ele disse: já sei, vocês vieram embelezar a reunião. E, e por mais que tenha sido desagradável, aquela resposta foi um presente, porque ele demonstrou ali para todo mundo por que a gente precisava estar ali. Era justamente para combater pontuar esse tipo de viés, pontuar esse tipo de fala, esse tipo de comportamento. Então, nós aplicamos também na firma como um todo, desenvolvemos esses testes de associação implícita, que associam idade, competência, deficiência e competência, pontos que eram importantes para a PwC, que a gente gostaria de trabalhar lá. Então, trabalho flexível e performance. Então, a gente tem aqueles mitos de que alguém que chega mais tarde, sai mais tarde, ou que faz home office, não performa também, está com preguiça, não quer fazer hora extra, esse tipo de coisa. Então, a gente quis testar todos os tipos de vieses que eram importantes para a gente. E aí a gente começou a fazer isso que eu falei no começo, a contar as histórias das pessoas. Esse tempo todo que eu trabalhei em diversidade, eu comecei a coletar frases que eu ouvia, como essa que eu falei do sócio, que falou que a gente tinha ido embelezar a reunião, mas e outras diversas, de eu não vou contratar uma mulher para essa posição porque ela pode ficar grávida, desde esse tipo de coisa. A gente começou a coletar, não só de gênero, de todos os tipos de diversidade. E a gente começou a devolver essas falas para a organização. Então, as pessoas começaram, sem citar quem tinha falado. Então, em algumas reuniões de sócios, a gente projetava as falas que a gente tinha ouvido deles mesmos, ou de outros profissionais da PwC, e eles se reconheciam naquelas falas, e eles puderam refletir sobre aquelas falas e desconstruir aquelas falas. Então, quando a gente aproxima as pessoas da diversidade, fala então um pouco da história das nossas pessoas, o que os nossos profissionais de diferentes orientações sexuais, de diferentes raça e etnia passam dentro da organização, né? Teve um rapaz negro que falou que sempre que ele é parado em blitz, ele dá junto com a carteira de motorista dele o crachá da PwC, para que o policial possa entender que ele não é um ladrão. Então, quando a gente conta as histórias das pessoas, isso sensibiliza, né, as nossas lideranças, os nossos profissionais com relação ao tema, e isso engaja para a mudança. Então, isso a gente fez esse vídeo, está no Facebook da PwC, sobre que todos somos diversos. A gente colheu diversas pessoas em todos os ambientes da PwC. Então, a gente tem negros, a gente tem divorciados, a gente tem pessoas adotadas, a gente tem falando sobre diferentes religiões nesse vídeo, e que somos todos a diversidade dentro da firma. Então, quando a gente conta as histórias das nossas pessoas, é algo simples, e que isso sensibiliza e mobiliza as pessoas para um tratamento diferente. Um pouco de reforço que a gente tem feito dentro da empresa. Eu vou passar um pouco mais rápido também, porque o meu tempo está acabando. Como a Regina falou, a gente fez esse guia, a PwC, junto com o INSPER, o Movimento Mulher 360 e a ONU Mulheres, está disponível nos nossos sites. Então, é um guia que fala em mais detalhes tudo isso que a gente está falando aqui, boas práticas, está disponível para download no site. A gente tem também esse treinamento que a PwC fez com a ONU Mulheres, que chama Building Gender IQ, que é desenvolvendo o QI de gênero. É um treinamento que está disponível para todo mundo. Vocês podem usar à vontade. Ele traz um pouco sobre vieses inconscientes, mas o impacto disso e o custo disso para a desigualdade. E enfim, a gente entende que esse é o nosso papel, da gente compartilhar com todo mundo que a gente tem aprendido na jornada pela diversidade e inclusão.
tem em português, a Adriana está me levando. Esse aqui está em inglês, mas a gente já tem a versão em português, em inglês com legenda em português. Então, vocês podem, tem no site da PwC, é só colocar no Google. Posso também passar para a Dani o link direto para o treinamento. O vídeo tá na página do PwC. Bom, e aqueles mitos que eu falei antes, para encerrar, né? Queria voltar neles. O que a gente fez tantos anos depois, 4 anos depois que a gente fez o projeto, e que resultados que eles ajudaram a gente a alcançar. Então, aqueles mitos e aquele levantamento que a gente fez ajudou a gente a conseguir um compromisso da nossa liderança de dobrar a representatividade feminina entre os sócios. A gente fez um estudo e hoje a gente não tem gap de remuneração por gênero. Temos uma maior equidade de promoções e avaliações de performance, além do aumento de engajamento dos profissionais beneficiados pelas políticas que eu falei que a gente implementou em relação à valorização da família. A gente tem 12 pontos percentuais de diferença de engajamento, de crescimento de engajamento, além de um aumento de satisfação com Work-Life Balance, também 20 pontos percentuais da nossa pesquisa de clima de diferença entre quem tem, falando especificamente do público, das pessoas que são mães e pais, para quem não tem, então, os nossos pais e mães que se beneficiam das políticas que a gente tem de valorização da família, têm um engajamento 20 pontos percentuais maior de quem não tem filhos. E agora, né, o que a gente faz com isso? Um pouco do que a Regina já falou também. A gente não tem como eliminar os vieses, mas o fato da gente torná-los conscientes ajuda a gente a transformar a realidade, a gente se educar e educar os outros para transformar, né? Então, uma conscientização também dos impactos e pontuar os comportamentos inadequados na hora certa, do jeito certo, como a gente fez naquele exemplo que eu dei agora sobre o sócio falando conosco numa reunião de performance. Bom, era isso. Então, os meus contatos, fiquem à vontade para entrar em contato, fazer pergunta depois também, não só hoje. A gente está aberto a perguntas. Na verdade, eu tinha já um textinho programado. Chorei quando falaste do teu filho. Eu tenho 2 guris, eu feminista, né? Achando que eu ia preparar um mundo melhor para as minhas meninas. Estou preparando 2 meninos melhores, não para pegar ninguém. Estou preparando 2 meninos para cuidar e ser parceiro, como meu marido é. O marido é um excelente parceiro de vida, e ele que me ensinou que ele não me ajuda. Então, a gente acha que a gente sabe de tudo, né? E aí eu cheguei um dia e disse, obrigada, meu amor, numa declaração de amor, numa viagem. Como tu me ajuda? Ele olhou para o lado, bem sério, e disse assim, eu não te ajudo, eu sou pai. Eu disse, tu está completamente... Né? Tu tem toda a razão, tu não me ajuda, tu é pai. E obrigado por constantemente me lembrar disso, porque nós carregamos, sim, vieses inconscientes, e diversas vezes, depois de receber esse tapa de luva dele, eu me pego querendo agradecê-lo por ser pai. E pego me querendo agradecer o homem que carrega o filho na pracinha, dizendo, nossa, que super pai que tu é. Ele está sendo pai, né? Não merece parabéns de ninguém. Mas eu li um texto aqui, que eu acho que... Não vou defender o WLM, mas eu acho que ele merece ser escutado por todos nós. O painel é uma provocação, esse texto é uma provocação, eu fui provocada. E eu acho que todos nós aqui merecemos escutá-lo. Primeiro, gostaria de agradecer pelo painel. Segundo, gostaria de chamar a atenção para os vieses inconscientes e a ausência de diversidade no próprio evento. Embora esse ponto tenha sido tratado várias vezes, acho que precisa ser lembrado que não houve até então... Difícil para a gente. Mulheres negras na mesa, apenas um homem negro. Também há bem poucas mulheres negras na plateia e confesso que encontrei apenas 2 além de mim. Se possível, queria contribuir que estamos aqui falando das causas de expressões de preconceitos e discriminação. Mas é importante lembrar que pessoas diferentes têm necessidades emocionais de suporte diferentes a partir do que experienciam. Hoje, por exemplo, tenho certeza que sem nenhuma má intenção, uma mulher não negra queria tirar uma foto comigo porque eu era muito bonita, reforçando o meu lugar de mulher exótica de corpo público. E que poderia apostar que não ocorreu com nenhuma outra mulher não negra aqui.
Isso corrobora efeitos de exclusão que afastam mulheres negras de ambientes corporativos. Assim como mulheres não negras sofrem tratamentos diferenciados em função do gênero, mulheres negras sofrem em específico com relação à raça e precisam de coisas diversas do que mulheres não negras necessitam. Parabenizo o debate sobre diversidade e o interesse na inclusão dele no evento, mas chamo a atenção o quanto de fato está sendo vivenciado e o quanto ainda há muito a trabalhar. Obrigada. Eu chego a tremer quando eu escuto e leio, porque ele personifica tudo que a gente trata aqui. Isso aqui são vieses inconscientes. Só faço um parênteses, porque eu acho que ele merece ser feito. Eu, pessoalmente, conheci a Rachel Maia, que ela é, na verdade, presidente da Pandora, uma das raras presidentes negras, única, enfim, que nós temos no Brasil, e que deu uma brilhante palestra informando todo o preconceito que, mesmo sendo presidente de empresa, que numa inauguração de uma loja da Pandora, ela foi, e que a pessoa obviamente não sabia que ela era presidente da empresa, ela foi convidada, mas se referiram a ela como assistente da loja, e aí ela, polidamente ou não polidamente, a Rachel é fantástica, ela disse, desculpa, eu sou a presidente desta loja. E eu acho sim, convidei ela, pedi que ela viesse, acho importante a presença, falta liderança feminina, quiçá falar de lideranças negras. Eu acho que a gente tem um longo caminho, a gente não está desconsiderando. A gente cogitou também o nome da Alexandra Loras. Então, na verdade, assim, não é uma desculpa em hipótese alguma. De novo, é uma provocação para juntas fazermos isso, juntas e juntos, tá? Fazer isso acontecer. Confessamos a vocês a dificuldade de convidar homens aos painéis, que isso já foi também outro, e estamos trabalhando para ver como a gente consegue, num público lotado desse, contar nos dedos quantos homens, e já... Aí eu viés de novo, né? Já ia agradecer aos homens por estar aqui presente, mas eu agradeço a todos vocês estar presentes, estar atento a esse tema. Eu gostaria, se possível, que essa pessoa que brilhantemente escreveu e nos provocou, entrasse em contato com a gente, porque eu acho que juntas somos melhores. Eu acho que juntas a gente tirou isso aqui do papel, eu acho que juntas a gente... Cara, eu vou dizer para vocês que há 5 meses atrás a gente não achava que isso aqui era possível. E está aqui. Então, assim, eu não vou me defender, eu vou chamar. É sororidade. Juntas, mulheres, homens, no he for she, num papo, a gente é capaz de fazer um mundo muito melhor. Está aberto, acho que a gente tem mais 2 minutinhos. Acho difícil que alguma pergunta vá bater essa, mas convidamos todos a fazê-las. E enquanto não chega a pergunta, eu lembro assim que eu acho que agora, com essa consciência de vieses inconscientes, nós temos essa consciência, nós moramos numa bolha, todas vocês moram, todas nós moramos. Estourem a bolha a partir de hoje. A gente, quando foi apresentar, nosso programa ele funciona assim, a gente, mentoras, se apresenta para as mentoradas, futuras mentoradas, e elas nos escolhem. Isso é muito difícil. E todo ciclo tem uma grávida, uma gravidíssima. Eu fui do primeiro ciclo. E na apresentação, a mentora, que estava com um bebê de 15 dias, pediu, meninas, lembrem que eu também sou gente, eu também estou disponível, eu também quero mentorar. E a gente lembrou. E eu usei esse termo, porque esse termo já está na minha mente, eu digo, evitem os vieses inconscientes mentoradas. Essa mãe que tem um filho de 1 mês em casa, ela também está à disposição de vocês.
e ela vai ensinar a vocês, daqui a pouco, com uma maneira muito mais rica do que nós, como é possível fazer tudo. Não da maneira perfeita, porque a gente aprendeu que feito é melhor que perfeito, mas ela está à disposição de vocês. E eu acho que é assim, lembrando, provocando, que a gente faz a diferença. Chegaram mais perguntas, eu não sei se vocês querem. Tem algumas perguntas, como treinar as novas gerações para melhorar o viés? A Regina estava falando de geração um pouquinho antes aqui comigo, eu vou deixar ela começar essa discussão. Tem uma discussão muito grande e as pessoas muitas vezes acreditam que a geração que está chegando agora no mercado de trabalho, ela é muito melhor do que a geração anterior. Eu acho, e eu dou aula para essas pessoas, tá? Eu dou aula, a faculdade onde eu dou aula é extremamente viesada, é uma faculdade privada, mas eu consigo ver as gerações vindo. E, infelizmente, eu não tenho uma boa notícia. Eles não são, em média, melhores do que a geração passada deles. Eu dou aula há 15 anos no INSPER, eles são basicamente iguais, em termos de diversidade, do que eles pensam sobre diversidade. O que existe hoje são alguns expoentes em algum lugar e algumas pessoas que falam, que antes não existiam. Mas, de modo geral, na média, eles são muito parecidos. O que eu acredito, e aí é crença pessoal, eu não sei se vale para todo mundo, é que a gente tem um trabalho muito grande de educação com as crianças desde muito cedo. Tem um estudo que mostra que, aos 6 anos de idade, as meninas já se acham menos espertas e mais boazinhas do que os homens. E que, se elas tivessem que optar por um jogo, entre um jogo que ganha quem é esperto e um jogo que ganha quem é esforçado, aos 6 anos de idade, elas preferem o jogo do esforçado. Se essa geração, aos 6 anos de idade, já se diferencia dos homens que se acham mais espertos e que preferem o jogo dos espertos, a gente ainda vai ter problema por muito tempo. Então, é um trabalho de educação quando a Rê mostra o filho dela, vestido de Batman. Vestido de Batman. Ele pode estar vestido de Batman. Segurando uma boneca no colo, isso é uma coisa que faz diferença. Quando uma menina pode dizer que ela quer ser astronauta e ela consegue ver um filme onde tem mulheres negras trabalhando na NASA, ela vê, uau! Não só elas eram mulheres, elas enfrentaram mais preconceito e elas eram negras. A minha filha, quando a gente assistiu esse filme, ela virou para mim e falou, nossa, mas mãe, elas não podiam ir no banheiro que as outras mulheres brancas iam. E aí o meu marido virou para ela e falou, de novo, né, coitado, ele virou e falou, não, mas isso é nos Estados Unidos, no Brasil não é desse jeito, nunca foi. Aí eu virei para ele e falei, não, realmente no Brasil não é, sabe por quê? Porque a gente tem banheiro de empregado, porque a gente tem entrada de serviço, porque a gente nunca deixou eles chegarem nos mesmos espaços que a gente chega, e aí a gente não achou que isso era necessário, porque nós não somos melhores do que eles eram na década de 60. A nossa sociedade é extremamente racista. O comentário eu não tinha lido, eu só escutei agora que a Dani falou. Ele é a mais pura verdade. A gente não convive, a gente não sabe das dores das outras pessoas e a gente não é capaz de falar. A gente tenta, obviamente, cria uma empatia, tenta, mas a gente não é capaz. Enquanto não tiver uma pessoa como a Rê, e eu e a Dani, que for negra e que passou por todas as situações que a gente não passou, a gente passou por situações diferentes, fica muito difícil educar uma geração diferente. Mas eu vejo que o trabalho é de educação. Ah, então não tem conserto com quem está aí. Não, não é verdade. Tem, né, Rê? A gente faz treinamento, a gente chama atenção, a gente faz algumas leis impedindo as pessoas de fazerem coisas ridículas. Mas isso é paliativo, porque, de verdade, a gente está com um problema. Vou contar para vocês uma coisa da minha filha. Minha filha foi criada numa escola inclusiva. Ela estudou até os 9 anos de idade numa escola inclusiva.
E 2 comentários dela para mim foram o suficiente para eu saber que eu tinha feito a coisa certa em deixá-la nessa escola, porque várias pessoas me diziam, ela não está tendo a educação que ela merece, porque essa escola é meio escola de bairro. O primeiro comentário foi quando ela veio me falar sobre um menino que vinha me abraçar quando eu ia buscar ela na escola. Eu falei, mas que menino? Ela falou, aquele menino que chega sempre perto de você, ele tem um olho um pouco diferente. Aí eu virei para ela e falei, esse menino tem síndrome de Down. Ah, é isso então. Porque ele tem o olho meio diferente, não tem? Eu falei, tem. É uma síndrome que, às vezes, nas feições da pessoa, você reconhece. Mas ela era colega de aula dele. Ela não via qual era a diferença que eles tinham. E a segunda, que foi um tapa para mim muito sério, eu que luto por diversidade e que, embora meu foco seja mulheres, eu não consigo dissociar da questão racial, minha filha me descreveu um professor de educação física da escola, o Chico. Como é o Chico? O Chico é alto, ele tem uma voz forte, mãe, assim, e ele é bravo. Tá, Chico, né? Aí eu vou na reunião de pais e encontro o Chico. Qual é a palavra que eu descreveria o Chico? O Chico é negro. E quando eu olhei para o Chico, eu chequei 2 vezes se eu estava na sala certa, porque eu não conseguia admitir que ela não tinha me falado isso. Quando, na verdade, a beleza dela é que ela não tinha me falado isso, porque isso não faz a mínima diferença para ela. Faz para mim, que fui criada completamente separada de pessoas negras, mas não faz para ela. E eu não acho que a minha filha seja diferente dos filhos de vocês, porque eu acho que a gente já está fazendo um trabalho. Mas, assim, nós somos as pessoas que estamos aqui falando de diversidade, né? O mundo lá fora não é exatamente igual. O mundo lá fora acha que é uma meritocracia e que se as mulheres e os negros não chegam em algum lugar é porque eles não se esforçam, porque nada melhor do que botar as pessoas trabalharem desde cedo. Então, o mundo é daquele jeito. E a gente está tentando mudar. Eu adoraria dizer para vocês que eu acho que vou morrer com algo de igualdade, mas, infelizmente, eu não acho que a minha filha vai morrer com o mundo igual. E a gente vai continuar lutando. Não é motivo para parar, mas é um motivo para a gente lembrar que não dá para parar. Não tem como parar agora. Não tem mais pergunta, mas teve um comentário que é para ser, eu acho que um abraço. As mulheres fazem isso, né? A gente se abraça, que é assim, não se cobrem tanto. Então, é difícil, porque a gente se cobra muito. E esse grupo é um grupo todo feito de mulheres, que vão agregando mais mulheres, e a gente quer fazer o melhor. A gente quer fazer a diferença, a gente quer fazer o perfeito para vocês, a gente faz o feito, né? A gente quer fazer o perfeito. Então, eu gostaria de agradecer. Eu quero que vocês saiam daqui provocados. Eu quero que vocês saiam daqui incomodados, como eu saí quando assisti esse painel ano passado. E eu fiz questão de... Briguei para... Não, foi uma disputa para mediar. Eu quero mediar esse painel. Esse tema é meu. E eu acho que cada uma de nós, quando a gente se empodera, seja de dentro para fora, seja de fora para dentro... Gente, não me interessa de onde vem. Tem que vir. E tem que ficar. E tem que sair. Então, assim, falem de vieses inconscientes, leiam sobre vieses inconscientes. Eu acho que não existe programa de diversidade em lugar nenhum que vá dar certo se a gente não tratar os vieses inconscientes, porque as pessoas acham que o problema está ali e não está aqui. E só quando o problema estiver aqui é que a gente vai começar a resolver e se envolver na solução. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, meninas. Vamos dar um tempo para as gurias resolverem. Eu não sei vocês, mas eu estou precisando de um tempo para refletir. Mas a gente não tem esse tempo aqui agora. Vamos ter que levar as reflexões para casa e continuar. Aliás, o que me faz pensar é que a gente já pode marcar a data do próximo. Eu quero um compromisso aqui de todos, que no
no mínimo, daqui a um ano, nós estaremos aqui, ou talvez um lugar muito maior, porque como a gente é megalômana, a gente imagina algo na Arena, no Beira-Rio, mas com certeza a gente vai aumentar. E aumentando, a gente aumenta a reflexão, aumenta a autocrítica sobre os nossos próprios vieses. Com certeza já vamos sair diferentes daqui hoje.